E hoje eu vou mostrar para vocês a montagem do meu primeiro PC Gamer. Não que ele seja uma configuração super gamer, mas eu falo gamer porque agora ele tá cheio de luz. E eu vou ser sincero, antigamente eu achava até um pouco brega deixar essa quantidade tão grande de cores no setup, mas as novas peças vieram com mais detalhes em ARGB, onde a gente tem a possibilidade de trocar de cores e deixar no layout que a gente prefere. Além do mais, as placas estão vindo com um refino maior nessa quantidade de LED. Eu não gostava daquela coisa muito colorida, então do jeito que eu montei, apesar de ter bastante LED, ficou um pouco mais sutil, com detalhes realmente eu achei que ficou uma aparência muito bacana. Mas esse não é o meu primeiro computador que eu monto, na verdade eu já monto desde muito pequeno, desde o meu primeiro computador, onde eu tinha aqueles computador brancão, eu sou um tiozão já, tenho 30 anos, vou fazer 31 agora. E eu tinha aquele computador na infância, com uns 10, 11 anos, aquele computador brancão que amarelava tudo. E eu lembro que eu tinha um Pentium 4, na época eu não tinha placa de vídeo. Aí eu lembro que eu juntei uma grana, fui para São Paulo, fui lá na Santa Efigênia, nessa época minha mãe morava em São Paulo. E aí eu comprei placa de vídeo, comprei memória RAM, comprei HD, eu tava me sentindo o máximo naquela época, porque eu iria dar um upgrade no meu computador. E depois dessa época eu acabei indo mais para os notebooks, eu acabei tendo 2 notebooks nesse meio termo, e depois, em 2020, eu decidi voltar para os desktops, porque realmente o desempenho deles comparado ao notebook é muito maior e eu precisava de uma máquina mais robusta para que eu pudesse começar a trabalhar, levar trabalho para casa, então eu precisava de uma máquina melhor que aquele notebook que eu tinha que já estava meio cansado. E aí foi que eu montei o meu primeiro computador, que era o computador que vocês viam aqui atrás. Na verdade o gabinete é o mesmo e eu só troquei realmente as peças dentro dele. Bom, qual que era a configuração do meu computador anterior, né? As peças anteriores desse gabinete aqui? Eu tinha um i3 de 10ª geração, um 10100F, que não vem com placa integrada. Eu tinha uma placa mãe da Asus, 410M. Eu tinha uma placa de vídeo GTX 1650 normal, aquela de 4 GB. E GDDR6, 16 GB de memória RAM e também uma fonte de 500 watts bronze. Não é uma configuração ruim, lógico, não é nenhuma configuração high-end, mas dá para levar bastante coisa, dá para jogar bastante coisa. E para o meu trabalho até que estava servindo bem, mas eu comecei a enfrentar alguns engasgos. E se você trabalha com computador, cara, a coisa que mais te estressa, que te mais tira vontade de trabalhar é quando o computador começa a engasgar. E é exatamente isso que estava acontecendo com esse computador. Eu esperei uma oportunidade, um momento certo, e eu fiz um upgrade. Só que, cara, como eu escolhi as peças muito justas naquela época, em 2020, para o meu computador, eu não tinha muito espaço para melhorias. Por exemplo, eu não conseguia colocar muita coisa a mais naquela fonte. Então, dessa vez, eu gastei um pouco mais com fonte para já deixar o setup preparado. Da mesma forma, não tinha nenhuma fan, não tinha ventoinha nenhuma. Eu tinha o cooler box que veio no Intel mesmo. Ou seja, eu não tinha nada que eu pudesse, às vezes, preparar um upgrade para aquele computador. Eu poderia muito bem comprar, às vezes, um i7, mas a minha placa-mãe não ia aguentar. Eu não tinha um cooler que aguentaria e eu também não tinha uma fonte que pudesse aguentar um i7. Entendeu? Então, dessa vez, eu já preparei um pouco melhor o caminho para que eu pudesse fazer upgrades futuros. Então, eu acabei comprando mais um setup custo-benefício, mas com alguns acessórios para que pudesse aguentar um upgrade futuro. Então, o que eu comprei para essa máquina nova? Eu comprei um i5 12400F. Ele vem com cooler box, mas como eu disse que eu queria já ter algumas coisas preparadas, eu comprei um water cooler da Razer Mod de 240mm, cara, que é muito bonito, é ARGB e ficou muito bonito no setup. Eu também comprei um kit de fãs da Razer Mod, também com 3 fãs ARGB, tudo bonitinho. Comprei uma placa-mãe Asus, uma H610MA, que ela vem com alguns dissipadores nos VRMs. Eu sei que ela não é a placa assim mais top para a gente colocar upgrades, mas pelo que eu andei pesquisando, ela aguenta ali quase chorando, não aguentando, mas aguenta um i5 14600K. Então essa foi a minha ideia, deixar ela a mais gelada possível, com bastante fan para gelar essa placa, um dissipador legal na VRM, e assim eu pudesse fazer daqui a um tempo o upgrade para um 14600K. Essa foi a minha ideia mais ou menos. Eu sei que essa não é a placa
ideal para você rodar um 14600K, mas cara, dentro das minhas possibilidades financeiras, eu já peguei uma placa de entrada que seja um pouquinho melhor que essa placa minha que vem com dissipador, para que eu pudesse cogitar realmente fazer um upgrade que, por mais que ela sofra, ela também não tem que aguentar por muito tempo. Entende? Eu já pensei, eu já preparei o kit todo e ela vai ficar meio que no gargalo. Então já vai ter umas fãs para refrigerar todo o sistema, já tem um water cooler bacana para refrigerar o sistema. Então eu acredito que uma coisa vai compensar a outra. Da mesma forma eu comprei uma placa RTX 4060, também não é a melhor placa de vídeo do mundo, mas é uma placa bem bacana já, uma placa de entrada bem legal. Lógico que eu não estou focando aqui meu setup para ser o mais high-end do mundo, eu nem tenho dinheiro para isso, na verdade eu precisei pensar no custo-benefício, porque realmente eu não jogo nada no computador. Eu uso ele realmente para trabalho. Eu tenho os meus consoles, aonde eu gosto de jogar. Para não falar que eu não jogo nada, cara, o único jogo que eu jogo nesse computador é Project Zomboid. Eu não sei se você conhece, mas é um joguinho de RPG ali bem bacana, com um foco ali em sobrevivência pós-apocalíptica. Vale muito a pena conhecer e é a única coisa que eu jogo nesse computador. Então, eu não precisava que ele fosse o melhor computador do mundo, porque acaba que eu não uso tudo que ele tem. Eu uso ele mais para renderizar os vídeos do canal e, lógico, para o meu trabalho pessoal. Uma outra coisa que eu exagerei um pouquinho também foi na fonte. Eu comprei uma fonte de 750 watts da Gandias. Já para aguentar upgrades futuros, é uma fonte de qualidade que vai me segurar o setup por muito tempo. E para melhorar a minha conexão interna aqui em casa, eu comprei uma placa Wi-Fi 7 da Fenri, lá uma placa chinesa que funciona espetacularmente bem. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando como que eu utilizo o meu setup. Eu moro aqui num sobrado, meu roteador fica embaixo, eu tenho um repetidor em cima, eu tenho essa plaquinha aqui e eu contrato 300 MB de internet e aqui em cima tá batendo 200. Então assim, é realmente uma plaquinha que tem puxado bastante. A minha anterior batia 110, que era uma placa de Wi-Fi 5. Então um Wi-Fi 7 deu uma boa diferença e ficou bem legal. Sobre os HDs, eu já tenho bastante espaço aqui de HD. Eu já tinha no meu outro computador e eu mantive nesse aqui. Na verdade, eu acrescentei mais 2 TB de espaço aqui. Eu tinha 3 TB no outro computador. Eu tinha um HD de 1 TB, eu tinha um SSD de 1 TB e um NVMe de 1 TB. E agora eu mantive esses 3 e acrescentei mais um HD de 2 TB, que realmente não é para desempenho, não é para nada. Eu já tenho eu já tenho o M2 e eu já tenho um outro SSD para desempenho e tudo mais. É mais para guardar os arquivos, fotos de família, jogos que eu baixo para poder desbloquear os meus consoles, né, para deixar tudo bonitinho. Então, o que precisava mesmo era de espaço e o custo-benefício de um HD é muito maior do que um SSD, apesar de a velocidade ser maior, mas eu não vou fazer uso dessa velocidade, que é apenas para deixar os arquivos guardados. E para acomodar as peças antigas do meu computador, eu comprei um mini gabinetezinho aqui, bem simples. Pensei em fazer um servidor com ele, cara, pensei em um monte de coisa, mas eu acho que eu vou vender mesmo essa configuração, então eu comprei esse gabinete simples só para acomodar as peças. E cara, esse foi o meu primeiro computador gamer, cheio de cores e tudo bonitão. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo de montagem e uma conversa, um bate-papo com vocês sobre esse mundo de computadores. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.